Olá pessoal, muito boa tarde, quase noite. Mais uma vez aqui nos estúdios da TVN, mas só que agora para fazer e falar sobre o futebol raiz. Isso aqui é Pé de Ferro. Então a pauta do Pé de Ferro hoje, mas antes de falar da pauta do Pé de Ferro, eu quero agradecer a esse universo maravilhoso por me possibilitar conhecer pessoas maravilhosas, igual o presidente aqui, que me possibilitou fazer esse programa. E nesse programa eu vou estar com o meu neto, convidei alguns amigos e o presidente, quando quiser colocar alguma matéria, porque o presidente, ninguém sabe não, mas ele é igual um coringa. Ele é o homem dos mil instrumentos. Ao que você menos espera, ele está fazendo uma transmissão esportiva, ele viu um fato inusitado, ele tem uma manchete, etc, etc. Então, todos e todas as pessoas que eu conheço que quiserem participar do Futebol Raiz Pé de Ferro, eu vou deixar aqui no YouTube o nosso endereço, e aí você manda. E igual acontece em todas as televisões e em todos os sites, DCM, Wikileaks, a internet de uma maneira geral, quando você tiver uma matéria, você manda, a gente seleciona, e se ela estiver de acordo com a linha editorial do Pé de Ferro, a gente vai colocar aqui. A pauta de hoje é a seguinte: destaques, né? Vem aí o João Bosco de Souza Natal Neto. João Bosco de Souza Natal Neto com o futebol goiano. Fala, professor Bosquinho, tudo bem? Como é que você está? Para você que não me conhece, meu nome é João Neto, eu sou estudante de jornalismo da Unialfa, faço o segundo período aqui em Goiânia. E eu estou aqui para falar do futebol goiano, futebol que eu vivo dia a dia, futebol que eu me apaixonei, né, aqui no estado de Goiás. Vamos começar pela Série A, vamos começar pelo Dragão, que segundo o próprio Adson Batista, presidente do clube, já desistiu. Já jogou a toalha neste Campeonato Brasileiro de Série A, mesmo faltando 9 rodadas. Mas tem motivo, vai. Para você ter uma noção, dos 27 pontos que ainda podem ser conquistados, o Atlético tem que ganhar 24. Quer dizer, só pode perder uma partida das 9 que vai disputar. É compreensível o presidente já desistir, mas não é normal ele vir a público e falar isso. Ele já deixou claro que o planejamento do Atlético Goianiense é para 2025, é para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Com isso, ele pretende manter o técnico Humberto Lauser no comando técnico do clube. Já falando de Série B, nós temos dois representantes do estado de Goiás na Série B. Nós temos Goiás e Vila, que vão se enfrentar este domingo aqui no estádio da Serrinha. O Vila está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, ali a 4 pontos do G4. Vem de derrota contra o Mirassol por 1-0 fora de casa, lá em São Paulo. Mirassol esse que está na 4ª posição, era confronto direto, né? Jogo de 6 pontos, valia tudo ali para Vila Nova e Mirassol. Mirassol saiu ganhando. E o Goiás está ali na 11ª posição, a 7 pontos do G4. Goiás que vem de vitória contra o Santos aqui na Serrinha por 3-1, um jogo que foi ganho com 10 minutos, 2 gols ali consecutivos do Goiás, matou o Santos, que ainda com pênalti, fazendo gol de pênalti, não conseguiu resistir ao ataque do Goiás, sofreu mais um gol, e assim 3-1 Goiás diante do Santos, e o Goiás ainda sonha com acesso. É difícil? É difícil, mas ainda sonha. O nosso principal concorrente a jogar a Série A ano que vem será o Vila Nova. Já na Série C, nós temos uma boa e uma má notícia. A má é que ano que vem a gente só vai ter um representante. Isso é bom também. Mas a notícia ruim é que a gente tinha um representante na Série C, a gente teria 2 ano que vem, caso isso não acontecesse, que era a Aparecidense, que terminou em 18º lugar do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. Então, em 2025, agora a notícia é boa, teremos o Anápolis. Anápolis que chegou na final do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano contra o Retrô, perdeu, foi vice-campeão, mas garantiu a vaga na Série C do ano que vem. Então, por isso, Goiás continua tendo um representante na Série C. Não é o mesmo, mas continua tendo. Anápolis, o Galo Carijó,
vai jogar a Série C do ano que vem. E na Série D, nós teremos a Aparecidense, em 2025, teremos a Aparecidense, que caiu da Série C, teremos o Goiânia, que se classificou pelo Campeonato Goiano, e o Goiatuba, que também se classificou pelo Campeonato Goiano de 2024. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a minha passagem aqui no Pé de Ferro, que seja a primeira de muitas. É com o senhor, professor. Estou tentando entrar em contato com alguns amigos que eu tenho em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo. Tentei entrar em contato com o Elton lá de Porto Alegre, para ele mandar alguma coisa de Porto Alegre, para a gente ter uma linha de programa. E inclusive mandei a live do João Bosco para eles saberem o que eu quero do futebol gaúcho, do futebol mineiro, do futebol paulista e do futebol carioca. E aqui nós temos do futebol goiano. Aí se alguma pessoa de algum outro estado quiser mandar também e tiver dentro da linha editorial nossa, a gente vai publicar também. O primeiro tema de hoje será, eu quero explicar para vocês que todos os programas do Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro, será feito por tema. O primeiro tema de hoje é sobre crianças e escolinha de futebol. O grande cinegrafista e o presidente, o Nilton, fotografou os campos de futebol e alguns campos com a costela de vaca, alguns campos de terra, alguns campos de golzinho. E aí eu vou falar o tema de hoje em cima disso. Bom, em primeiro lugar, está acontecendo nas escolinhas de futebol uma coisa muito desagradável, porque a grande obrigação da criança é estudar. E estudar já lhe causa um monte de estresse. E agora estão fazendo competição com criança de 5, 6, 7 anos, e essas competições estressam demais as crianças. Por quê? Elas são feitas em clínicas onde existe classificação e desclassificação. Isso para uma criança de 5, 6, 7 anos é uma coisa estressante demais. Então, esse é um foco que eu quero pegar. Como entrou aí, depois da vinheta, os campinhos, o que eu gostaria de falar com os pais e quem tem filho de 3 a 7 anos. A criança nessa idade de 3 a 7 anos, primeiro, ela tem que brincar no meio de crianças da idade dela, sem a preocupação de ter a competição. É só uma parte lúdica. Lembro que uma vez, eu lá na Ceilândia, dei um curso para professoras normalistas que trabalhavam com crianças de 1ª a 4ª, na hora do intervalo ou na hora da educação física, sobre educação física para crianças. E nisso eu trabalhei o quê? Eu trabalhei ginástica natural, quadrupedismo e frisei a todo momento: crianças em idade pré-escolar e na pré-escola até os 6 anos, fazer as atividades descalças, se possível em areia, se possível em terra, se possível em grama. Evitar o cimento, porque o cimento você planta o pé, certo? Você não trabalha os ligamentos. Na terra, na grama e na areia, as articulações do tornozelo
estão o tempo todo trabalhando e você fortalece todos os tendões, não só os tendões dos tornozelos, dos joelhos e também a articulação do quadril. Então, o que a gente fez lá na Ceilândia? Todas as professoras de primeira a quarta que quiseram fazer esse curso, inclusive eu usei muito uma parte da educação física chamada CRAM, coragem, destreza. O que é isso? Eram feitos jogos em estafeta. Estafeta é onde as crianças ficam em colunas com um determinado objetivo para elas brincarem. Aí você pode mandar elas ir engatinhando, ginástica natural. E naquele macaquinho que a gente em educação física chama de macaco, mas você que é do interior é catando cavaco. Você brincar com as crianças fazer uma determinada distância de uns 5, 6 metros, catando cavaco, indo e voltando. Fazer também, além do gatinho, né? Que é você com o joelho no chão e as mãos correndo, fazendo quadrupedismo. Então, ó, gatinho, macaco, o caranguejo, ir e voltar de costa. Então, todos esses são ginásticas naturais. Aí, abre um espaço aqui. Criança de 3 a 6 anos, em idade pré-escolar, a ginástica dela não pode ser essa ginástica analítica, igual é para adulto. A ginástica dela tem que ser no parque. Vamos lá, ó. Tem aquela grade lá no parque. Todo parque tem aquela grade. Não sei se vocês já notaram. Tem um quadrado no meio, aí um quadrado para lá, um para cá, aí 3 para lá, 3 para cá, 3 para lá, 3 para cá, 3 de altura. Qual é a finalidade daquele quadrado? A criança, todo mundo já ouviu falar que existe uma atração fatal entre testa de criança e quina de mesa. É uma atração fatal. Por quê? A criança, ela está em fase de crescimento e ela não tem o domínio da força e da relação espaço-temporal. Então, aquele brinquedo, ela sobe, passa entre um ferro e outro, e ela fica igual uma minhoca naquilo, ela vai aprendendo a ter a relação de espaço-temporal e a coordenação dos movimentos de braço, perna e melhorando a sua coordenação. Outro detalhe importante, todo mundo já viu aquela escada no parque? Você sobe, aí tem uma escada. Qual é a finalidade daquela escada? Aquela escada para a criança, não sei se vocês já notaram, a criança brinca lá nesse quadrado, nesse quadrilátero de ferro que eu falei, ela brinca lá no balanço, ela brinca lá no escorregador, ela brinca na areia de correr para lá, correr para cá, chuta uma bola para lá, chuta uma bola para cá, mas ela também tem que fazer força. Então ela se dependura naquela escada, aquilo lá é o exercício do macaco. Então o que acontece? O pai, querendo ver no menino um futuro atleta, ele põe o menino na escolinha de futebol e ele não faz nenhum desses exercícios de 3 a 6 anos. Então o que eu aconselho? Primeiro, as crianças devem ser tratadas como crianças. Uma coisa que a sociedade moderna não observou e tem que observar. Margaret Mead e os grandes antropólogos, Darcy Ribeiro e tantos outros sociólogos, todos eles observaram o seguinte: os silvícolas, os índios, os aborígenes, todos eles, quando vão falar com a criança, eles agacham.
para ficar na mesma altura da criança, não precisar falar alto e não precisar a criança ficar numa posição de inferioridade pior com relação a eles. Então, os índios dessas civilizações aí, que a gente fala que é primitiva, eles são muito mais evoluídos do que toda a nossa sociedade. Fundamental, pai e mãe que vai botar a criança em escolinha de futebol. As crianças devem ser selecionadas lá, jogar uma bola para eles dividirem o grupo, eles formarem o grupo deles e eles se organizarem. Nada de ficar com treinamento técnico, nada de ficar com treinamento tático, nada de ficar selecionando os melhores para cá, os menos habilidosos para lá, os fortes para lá, os fracos para cá. Nada disso. Deixe as crianças se organizarem, que eles encontram a medida certa. Outro problema, isso que eu estou falando é sobre a parte motora, parte de ginástica natural e parte psicológica das crianças. Deixem as crianças serem crianças. Tratem as crianças como crianças. Bom, outro problema das escolinhas de futebol. Bom, se de 3 a 6 anos, 7 anos na pré-escola, a criança deve passar por tudo isso, e se não passou, o que a gente deve falar quando a criança tiver na idade dos 7 anos, né? Que antigamente, se você ler o livro Meu Pé de Laranja Lima, o português conversando com o Zezé falava: Zezé, você já está atingindo a idade da razão. É que na Igreja Católica, em nossa cultura, baseada na cultura europeia, é com 7 anos a criança faz a primeira comunhão. É quando ela já tem a capacidade de discernimento das coisas. Então, se até a pré-escola e até os 7 anos a criança não participou disso, o pai e a mãe, ó, que chega com a criança nas escolinhas de futebol com 8, 9, 10, 11 anos, deve observar se o professor faz um trabalho técnico com os garotos, sem a obrigação de resultado, e um trabalho físico de ginástica natural. Nada de ficar dando exercício de força para a criança, porque vamos observar um ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho. Não sei se vocês observaram que o Ronaldinho Gaúcho, ele era todo atrofiadozinho para frente. O que é aquilo? Aquilo é musculação, muito exercício de força, numa idade que os membros ainda não foram desenvolvidos e eles foram atrofiados. Você via que ele ficava todo trouxinho. Não estou julgando o Ronaldinho Gaúcho pelas habilidades que ele tinha de futebol. Estou te falando que isso aí é uma coisa que pode acontecer e não é agradável. A criança ela tem que se desenvolver naturalmente. Então, na escolinha de futebol, eu peço 2 coisas aos professores e aos pais. Primeiro, a escolinha de futebol é para a criança se divertir. Até 13 anos não pode ter obrigação de resultado. Não pode ficar aquele 10, 20, 30 pais gritando lá para as crianças: corre, faz o gol, você errou o gol, vixe, nós vamos perder. Aquilo causa um estresse na criança que ela nunca vai se recuperar. E era o mesmo problema. Eu fui treinador de natação aqui em Brasília durante 10 anos. Era o mesmo problema que os pais da natação tinham. Eles obrigavam as crianças de 6 aos 12, 13 anos ficar nadando. Olha que a criança saía para a adolescência de 14, 15, 16 anos, as crianças abandonavam a natação, porque aquilo gerava um estresse nas crianças, que elas
Ó, que se via livre daquilo, não queria mais aquilo. Então é a mesma coisa que vai acontecer, é a mesma parte psicológica que vai acontecer no menino do basquete, do vôlei, do futsal, do futebol de campo, da natação, etc, etc. A criança tem que ser tratada como criança, sem que isso produza estresse nela. Ela tem que fazer isso aí por prazer, por ludicidade. É isso aí, espero ter contribuído. A Agenda 7 de hoje é sobre dois temas muito espinhosos. O rei do rebaixamento. Esse cidadão aqui, o nome dele, William Pereira Rogato, o rei do rebaixamento. Ele diz que já rebaixou 46 equipes aqui na América do Sul. Tem uma matéria com ele aí, que o presidente está vendo a parte legal de apresentar, porque foi apresentada na CPI, onde tinha o Cajuru, o Romário, e esse cidadão fez por videoconferência. Eu acho engraçado que esses caras todos, quando eles estão fora do Brasil, eles são uns verdadeiros leão. Ao que chega lá perto do Xandão, viram uns gatinhos, cara. Eu não entendo isso. Minha mãe falava uma coisa para mim, minha mãe era analfabeta de pai e mãe, a grande virtude dela é que ela foi a melhor cozinheira que eu já vi até hoje. Trabalhou no Grande Hotel lá em Araxá, e a pessoa para ser cozinheira no Grande Hotel de Araxá não é para qualquer uma. Então ela falava uma coisa: eu ando com a cabeça erguida. Será que um cidadão desse anda com a cabeça erguida? Aí, na Agenda 7, o rei do rebaixamento e os bobos da corte. Eu estava vendo a segunda divisão, aí o cara que está ouvindo o programa pensa assim: esse cara não faz nada a não ser ver futebol em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é parte. O que esse cara faz na vida? Bom, eu sou jornalista, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Facitec. Sou graduado e licenciado em psicologia e bacharelado em psicologia pela UNB. Tenho pós-graduação em educação física escolar, não terminado, falta o TCC. Espero que um dia a UNB me dê um diploma de doutor honoris causas, que eu estou defendendo as crianças aqui, hein? O Darcy Ribeiro diz que ele é um fracassado, que tudo que ele tentou fazer no Brasil não deu certo. Ele tentou salvar os índios, não deu certo. Ele tentou salvar as crianças brasileiras para elas não ficarem analfabetas e banguelas, não deu certo. Ele tentou ser um político e fazer os CIEPs, também não deu certo. Então, quando ele foi condecorado como doutor honoris causa na Sorbonne, na França, ele falou que os franceses eram uns heróis, porque estava condecorando o maior fracassado de todos os tempos. Então, espero que um dia o UNB me reconheça. Bom, vamos voltar aqui à Agenda 7. Estava vendo eu a segunda divisão do futebol alemão. Aí o jogador pega a bola com a mão e o juiz marca a falta. O goleiro não deixa a bola sair, joga a bola no chão, o jogador vai lá e pega a bola com a mão. O juiz deu pênalti. Mas no outro time, o outro cara fez um pênalti pior do que esse. A bola estava em jogo, ele dominou a bola, pensou que o juiz tinha pitado, pegou a bola com a mão dentro da área. Aí eu fico pensando,
é natural. Eu joguei futsal aqui em Brasília, futsal aqui sempre foi amador. Teve uns times profissionais, Asbac, Peixe e outros times aí, mas eu não cheguei a jogar neles não. Mas a gente aprendia uma coisa, só parava quando o juiz apitava. Às vezes você levava até cartão amarelo, porque tinha charanga dentro do estádio, no dia de decisão, etc, etc, aquele barulho infernal. Aí você chutava, a bola batia no goleiro e entrava, ou machucava a mão do goleiro, o juiz já tinha apitado, ele te dava amarelo. Agora, jogador de segunda divisão, sem juiz apitar, sem nada, pegar a bola, será que o rei do rebaixamento só atua no Brasil? Vamos lá. Esporte, você viu esse jogo. O adversário do Esporte não pegou na bola e o Esporte fez um gol contra. Esses pênaltis, ontem, né? A Globo está tão acostumada a ver pênalti a favor do Flamengo em tudo, que ontem ela viu uns 3 pênaltis, e para mim nenhum foi. Será que o peso da editora, o peso da TV que está transmitindo e do contrato para transmissão de jogos tem peso no VAR e na arbitragem? Será que isso só começou agora? Porque nos anos 70, o João Saldanha, finado João Saldanha, não sei se o Manga morreu, mas o Manga pode confirmar essa história se ele ainda estiver vivo lá no Retiro dos Artistas. Que o Manga saiu do Equador, que ele jogou no Uruguai, depois foi para o Equador, aí ele estava numa situação muito difícil, o Stefan Necessian foi buscar ele para ele viver no Retiro dos Artistas. Não sei se ele ainda está vivo. O João Saldanha correu atrás do Manga, em General Severiano, ele teve que correr pulando o muro, porque o João Saldanha cismou que ele tinha entregado um jogo do Botafogo para o Vasco. Então, o que está acontecendo no futebol brasileiro? O João Saldanha foi tirar satisfação com o Manga com o revólver na mão, ainda bem que o Manga correu, porque o João Saldanha era doido para dar um tiro no Manga, não custava nada. Isso nos anos 70. Dos anos 70 até 90, aconteceram vários episódios de alteração de resultados da loteria esportiva. Agora vem as casas de aposta. Me parece aí que regularam, tinha 280 casas de aposta, regularam umas 60, 80. Aí o que vai fazer com a do Corinthians, a do Atlético Paranaense, a 777 do Vasco, eu não sei. O Brasil tomou de 7-1 da Alemanha. Naquele dia, como diz o Charles de Gaulle, se o Brasil fosse um país sério, naquele dia a casa tinha caído. Tinha acabado o CBF, tinha acabado o Ministério do Esporte e tinha se criado uma secretaria para fiscalizar e organizar o futebol brasileiro. Porque hoje tem Ministério do Esporte, o futebol brasileiro tem essa bagunça. Hoje tem CBD, CBF, Ministério do Esporte, COI, etc, etc. E a gente vê as coisas cada dia pior. Então, a minha opinião é que um governante que tem peso tem urgentemente
que fazer a Universidade dos Esportes e, urgentemente, os times de futebol da primeira divisão não fazer o Clube dos 13 igual foi feito, mas fazer o G20. E eu vou dar aqui a dica: 4 do Rio, 4 de São Paulo para a primeira divisão, 3 de Minas, 3 do Rio Grande do Sul e um de cada estado. Um de cada estado, campeão do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Faz um G20. Esses 14, para ser rebaixado, tem que cair 2 vezes igual é no futebol argentino. E os outros 6 são os campeões de cada estado. Os que tiverem fora disso vão para a segunda divisão. E essa liga, não sei se vai se chamar liga majoritária, o basquete tinha 20 anos que não ia para a Olimpíada. Criou o NBB, Novo Basquete Brasil, está indo e fez até uma boa figura, não perdeu feio para ninguém, competiu. Ou seja, já está com intercâmbio, cada vez vai melhorar mais. Então eu não sei se vai fazer uma nova liga de futebol, ou se vai ser Futebol Brasil bom, ou se vai ser Quinteto Brasil Futebol de Campo, mas que se faça uma nova liga. E eu volto a dizer, o nosso próximo assunto é seleção brasileira. Com Edinaldo e Paquetá, cara, tá difícil. A seleção brasileira. Bom, quando a gente tem Rede Globo, quando a gente tem Rede Record, Silvio Santos e outros mais aí, Rede Brasil Sul, etc, 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 a gente sempre tem um grande problema. Quem são os patrocinadores disso e a que fim eles se destinam? O Diniz foi o treinador da seleção brasileira. O Diniz foi o treinador da seleção brasileira interino. O Ramon do Vasco também foi treinador interino. E notem a convocação do Ramon, notem a convocação do Diniz, notem agora a convocação do Dorival. Não é possível que 3 treinadores profissionais tenham uma diferença tão grande para selecionar atletas. Não é possível. Ontem eu estava vendo o jogo da seleção brasileira. Aquele quarto zagueiro da seleção brasileira não tem futebol para jogar nem no Brasiliense, cara. Ele é horroroso. Ele é horroroso. Ele não acerta um passe, ele não dá uma bola para sair jogando na frente, ele não dá conta de fazer um passe de 40 metros. Ou seja, ele é horroroso, mas ele está na seleção. Aí o Arana não foi, não sei quem não foi, aí levaram o Abner. O menino é negrinho, né? Negro, não é preto não. Preto é cor, negro é raça. Ele é negro. Ele estava branco. Você viu que a imagem batia nele, ele estava branco, cara. Não tinha um pingo de sangue na cara, cara. Os primeiros 15 minutos do Eltinho, é Eltinho mesmo, ponta esquerda, o que jogou na ponta direita lá, é um negócio assim. Savinho. Savinhos, não é Eltinho, não é Savinho. Ele estava caindo sozinho, cara. Ele pegou a bola 2 vezes na linha de fundo, ele caiu sozinho, ficou dando burro na grama lá.
Aí vai a parte psicológica. Não sei se vocês lembram que no amistoso, logo que o Estevão ia entrar em campo, ele começou a chorar lá na Alemanha. Não sei se foi na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra. Como é que está a preparação psicológica do jogador brasileiro? E aí eu volto a 1970. Em 1966, eu tinha 12 anos. Vi meu irmão chorar lá na derrota do Brasil para Portugal. Em 1966, me parece que o Feola, ou não sei se era o Zezé Moreira, ou o Ayrton Moreira, um dos irmãos Moreira, tinha convocado 80 jogadores para a seleção, no período entre a última Copa de 62 e a Copa de 66, onde, naquela época, o país campeão não participava das eliminatórias. O João Saldanha entrou e falou assim: eu vou convocar 20 feras, 22 feras, são as feras do Saldanha. Pega aí a convocação do Ramon, as convocações do Diniz e as convocações do Dorival. Sinceramente, eu comecei a contar, deu mais de 60 atletas diferentes. E aí eu volto a 58, 62 e 70. Em 62, o Newton Santos estava com 36 anos. E naquela época não era comum, o Djalma Santos estava quase com 40 anos. E naquela época não era comum jogador jogar depois dos 30. Hoje não, hoje já está comum o cara jogar até os 40 anos. Então, se o cara está bem, tem que levar. Tem que levar. Se o Fábio está bem, ele tem 43 anos, o Dino Zoff e esse que aposentou outro dia lá pela Itália, jogaram até os 43 anos, cara. Qual o problema? Se o Thiago Silva está bem, e ele é um monstro de zagueiro central e de quarto zagueiro, leva ele. Porque o que não tem condição, vai me desculpar quem convocou, você levar aquele quarto zagueiro que jogou ontem. Aquilo é uma aberração para uma defesa de futebol de seleção. Horroroso. Quanto ao Paquetá, vocês já sabem minha opinião. O André não foi bem ontem, eu acho que ele foi atrapalhado pelo nervosismo do Abner, pelo nervosismo do ponta direita lá, Savinho. E o quarto zagueiro, ele não conseguia jogar uma bola no volante, porque ele não tem competência para acertar um passe de 5 metros. O Marquinhos ainda acertava. E quando a bola vinha redonda, o André acertava o passe. Mas quando a bola vinha... Oi? Gabriel. Eu não sei. Eu sei que quando a bola vinha redonda, o André acertava o passe. O Paquetá pegou 2 vezes na bola no primeiro tempo. Que coisa horrorosa, cara. E o cara ainda fica insistindo. Olha, o Gerson, com uma perna só, é melhor do que o Paquetá. E se não quiser pôr o Gerson, o menino que entrou lá ontem no segundo tempo, no lugar do André, muito bom, jogou bem. Aliás, carregou o Gerson nas costas. Quanto aos gols, eu só posso falar uma coisa. Enquanto a seleção brasileira não teve a tutela da Rede Globo e levou jogadores do Santos, do Botafogo e do Cruzeiro, o Brasil foi tricampeão mundial e tetracampeão do mundo. Quando começou a levar jogadores do Flamengo, do São Paulo
e de outros times aí que não tem tradição nenhuma em seleção, nós ficamos 24 anos, de 70 a 94 sem ganhar, e agora estamos de 2002 a 2026, 24 anos de novo. A minha opinião é que há algo de podre no reino da Dinamarca. E o reino da Dinamarca passa por Rede Globo, empresários, Edinaldo. Ai, meu Deus. Coitado do Edinaldo. A culpa não é dele não, a culpa é de quem pôs ele lá. O Dorival Júnior, para mim, é o menos culpado. E os jogadores que estão lá são jogadores de empresário, não são os melhores. Eu vou ficando por aqui. Tomara que o programa tenha servido para alguma orientação e tomara que a gente se encontre na próxima sexta-feira. Falou?